Olá pessoal, por aqui Almi Costa, passando para deixar uma palavra de reflexão que se encontra em Gênesis, capítulo de número 39, no versículo de número 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Olha só, meus irmãos, várias vezes eu ouvi pregações, sermões, falando sobre a história de José, que José tinha se recusado a se deitar com a mulher de Potifar. E eu ouvi aquilo e confesso que eu achava bastante interessante. Um homem ainda jovem, em pleno vigor da idade, um homem que estava distante da sua parentela, um homem que estava em uma posição de extrema responsabilidade e de grande poder, pois Potifar ele era o guardião do faraó, e abaixo do faraó quem dava as ordens era Potifar. Mas Potifar vai e cria um cargo específico para José. José agora está dentro do Egito. José agora está com um poder que todo ser humano gostaria de ter. E agora José está sendo, todos os dias, não sabemos quantos dias que a Bíblia fala, mas fala de dias, ou seja, plural, mais de um dia, ele sendo literalmente assediado. Durante um bom período, José está sendo assediado pela mulher de Potifar. Pois quando eu ouço essa história, eu pensava, eu creio que muitos também pensam, que foi em uma ocasião só que José disse não para a mulher de Potifar. Quando a gente se aprofunda na história de José, vai ver que foram algumas vezes. Não foi apenas uma vez, foram algumas vezes. Só que dessa vez agora, estava tudo contribuindo para que José se deitasse com ela. Pois ela mesmo diz que não havia ninguém ali. Ou seja, tudo estava cooperando para José aceitar a se deitar com ela. Mas José era um homem temente a Deus. José era um homem de extremo caráter. José simplesmente disse não, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Como o texto nos diz, como o texto nos mostra em Gênesis 39, no versículo de número 10. E o que aprendemos aqui com José é que existe não que a gente dá que vai nos levar a um propósito maior. Mas também existe um não que a gente não dá, que a gente se omite, que a gente fica engasgado, como se diz, e esse não é prejudicial. Esse não faz com que eu e você vivamos, ou vivamos, melhor dizendo, uma vida estagnada.
Ei, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer não quando é algo que vai nos afastar de Deus. Porque se José disse sim, ele estava paralisando de certa forma aquilo que Deus tinha para ele lá na frente. Então José se posicionou. José disse não. Eu não farei uma desfeita, uma desonra, uma desonestidade dessa com o meu Senhor. Porque Ele me deu de tudo aqui, mas só me vetou uma coisa. Ele disse, olha, não toque. E essa coisa é você. Então José preferiu ser fiel a Deus e fiel a Potifar. Só que nem tudo é mil maravilhas. Por causa desse não, ele pagou um preço. E muitas das vezes precisamos fazer como José, pagar um preço, nem que esse preço seja um preço amargo. Por causa desse não, a mulher de Potifar tramou contra ele. Tramou contra ele. E por causa desse não, José foi parar numa prisão. Acusado de um crime que ele não cometeu. Acusado de algo que ele não cometeu. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é: quantas vezes somos acusados de algo que não cometemos? Só quem é acusado por algo que não cometeu sabe o peso que é